Beleza? É o seguinte, eu quero começar esse vídeo hoje agradecendo aí o pessoal que se inscreveu no canal, o pessoal que está compartilhando os vídeos e tem deixado os seus comentários aí, né? Então vamos começar a aula de hoje aí mandando um salve para uma galera muito firmeza aí que tem compartilhado e tem comparecido aí nos nossos vídeos aí. Tem uma galera aí do colégio do Manuel Ferraz aí, Cauã, oitavo ano B, cara, salve meu camarada. Wendy, oitavo ano A, Yuri, oitavo ano A. E também tem uma galera aí do colégio Terra Brasil, João, sétimo ano, salve meu querido. Letícia Barreto, do nono, Vitor Henrique, do oitavo ano. Galera, muito obrigado, esse canal só existe aí por causa de vocês aí que tem apoiado e tem insistido aí em acompanhar a gente aí. Valeu mesmo, vocês são demais. E na aula de hoje, galera, a gente vai iniciar um tema aí bem interessante. Nós vamos começar a falar do Antigo Regime. E esse tema ele é muito legal porque ele já coloca a gente aí às portas da Revolução Francesa, ok? Então assiste a videoaula aí, faz aí a lição de casa e acompanha a nossa conversa direitinho aí para lá na frente a gente entrar de sola na Revolução Francesa, hein? Valeu, galera, um abração! Vamos lá então, galera, entender então esse tal de Antigo Regime. E para começo de conversa, você tem que entender que essa expressão Antigo Regime, ela vai se tornar muito frequente, ela vai se difundir no continente europeu por volta do século XVIII. Mas, professor, por que criaram essa expressão Antigo Regime? Vamos lá. Essa expressão Antigo Regime, ela foi criada para se referir ainda a alguns locais da Europa que viviam no modo medieval. Aí você está falando assim, professor, minha cabeça bugou, estou morrendo de dúvida, professor. Como assim? Explica melhor esse negócio aí. Calma, pessoa, não precisa se matar aí e ficar morrendo de dúvida não, tá? Vamos explicar melhor então para você. A grosso modo, a gente pode fazer um pequeno resumo, então. A gente pode dizer que essa expressão Antigo Regime, ela pode ser compreendida, todo esse debate ele pode ser compreendido como uma luta entre dois momentos históricos, ou seja, uma Europa moderna, que estava surgindo, que estava se desenvolvendo, criticando aí uma Europa antiga, uma Europa ainda medieval, cara, que vinha de uma outra tradição. Isso quer dizer que o continente europeu passava ali por um período de transformação intenso, que vai desde a cultura até a política, filosofia e tudo mais. E um grande exemplo é o conteúdo que a gente acabou de ver, das revoluções inglesas. A gente viu como que a Inglaterra lidou com tudo isso daí, tá? Professor, explica melhor isso daí. Vamos entender então aqui com um desenho, Essa aqui é a nossa Europa nova, moderna, edificada, que está surgindo, essa Europa moderna, cara, que vai criticar aquela Europa mais antiga, aquela Europa, que vinha daquela tradição medieval, cara. Então, é como se a Europa moderna realmente olhasse para aquela Europa mais antiga e falasse: ah, você é antiga, você é ultrapassada, você não apita mais nada. Agora eu não, eu sou uma Europa moderna, eu sou uma Europa melhor. E aí a Europa antiga olha para a Europa moderna e fala: e o Kiko? E você também que está ouvindo, você deve estar pensando: mas professor, e o Kiko, professor? E aí, o que esse tal desse debate tem a ver com o Antigo Regime, com essas mudanças que estavam ocorrendo na Europa? O Kiko aí, O Kiko Iluminismo. Professor, a minha cabeça bugou, eu não estou entendendo nada, explica melhor isso daí. Vamos lá. Essa Europa nova, moderna que estava surgindo, que estava criticando essa Europa antiga, ultrapassada, que vinha lá desde os tempos medievais, ela não estava exercendo essa crítica à toa, tirando as críticas da manga, tirando as críticas do nada. Essas críticas elas estavam sendo fundamentadas no iluminismo, numa corrente filosófica, cultural enorme que estava bombando na Europa, principalmente na França.
Ah, professor, então o iluminismo surgiu na França e a partir do iluminismo francês os caras criaram o termo do antigo regime. Mais ou menos, tá? Porque o iluminismo, né, ele tem as suas raízes na Inglaterra, mas ele vai se difundir, vai espalhar, né, de maneira muito intensa aí pela França, e a partir da França vai se expandir aí para outros lugares da Europa. Mas isso é tema das nossas próximas videoaulas, nós vamos ter aí um curso específico sobre iluminismo, né? Por hora, vamos entender essa briga dessa Europa nova, moderna que estava surgindo, né, contra essa Europa mais antiga, medieval. E vamos falar um pouquinho mais do Kiko também. Não, brincadeira. A gente não vai mais falar do Kiko não, né? Vamos seguindo aqui então com a nossa videoaula. Professor, o que de fato então foi esse tal de antigo regime? Você está falando de uma Europa nova, de uma Europa antiga, de iluminismo, blá 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 blá. Professor, me define aí, né, o que é esse tal de antigo regime aí. Vamos começar a entender então aqui. A sociedade, ela era organizada de modo similar à Idade Média. Isso quer dizer o quê? Que no século XVIII, em alguns lugares da Europa, né, a sociedade ainda era organizada em moldes da Idade Média, ou seja, baseada em privilégios. Isso quer dizer o quê? Que o local onde você nascia, né, na classe social na qual você nascia, definia o lugar que você ia ter na sociedade. Vamos dar um exemplo aí, né, de como que a coisa funcionava. A gente pode pensar na sociedade em forma de pirâmide, né, onde no topo está a classe social mais privilegiada e na base os menos privilegiados, né? Obviamente, no topo da sociedade medieval, a gente tinha lá o clero, né, cara? E ainda no antigo regime, no século XVIII, em alguns países, você ainda tinha o clero, né, com uma presença muito forte, né? Logo abaixo do clero, né, nós temos quem? Nós temos, né, o grupo da nobreza, né? E abaixo do grupo da nobreza, né, e da família real, nós temos aí os servos e uma outra classe social. Essa classe social que está aqui junto com os servos, esses caras aqui não têm, né, uma ligação direta com a Idade Média. Esses caras aqui, né, já são frutos já dessa Europa moderna, inclusive, né, o grupo social no qual a expressão antigo regime vai surgir são esses caras aqui, que são quem? São os burgueses. Então, olha só, isso aqui, essa pirâmide, né, ela demonstra pra gente o que era essa sociedade do antigo regime, né? Aqui no alto da pirâmide nós temos o clero, né, que são membros da Igreja Católica. Aqui nessa outra parte intermediária, né, família real e membros da nobreza. E por último, aqui na base, né, os servos e os burgueses. E durante o antigo regime, esses três grupos sociais, essa pirâmide toda aqui era organizada dessa maneira aqui, ó. No alto aqui nós temos o primeiro estamento, na parte intermediária o segundo estamento e por último o terceiro estamento. Então, quando, né, os filósofos, quando os pensadores falavam, né, e usavam essa expressão antigo regime, eles estavam se referindo, né, falavam também em primeiro, segundo e terceiro estamento. E quando a gente chegar lá na frente e falar sobre a Revolução Francesa, aí sim, né, essa questão estamental, essa questão dos estamentos vai ficar mais clara. Então, se você está aí perdidaço, né, e está se confundindo, não precisa esquentar a cabeça ainda com esses termos aqui, tá? No momento certo a gente vai rever isso aqui, isso vai ficar mais claro para você. O que você tem que saber nesse momento aqui é que essa sociedade do antigo regime era organizada desta maneira aqui. E é claro que isso daqui não se aplicava à Inglaterra, pessoa, porque você que já assistiu aos 3 vídeos lá sobre a Revolução Inglesa, né, já viu que essa sociedade já tinha sido desmontada na Inglaterra, né? Lá eles tinham o parlamento, o rei já não tinha tanta expressividade mais, a burguesia já fazia parte do parlamento, e blá 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 blá. E se você não sabe, vai assistir de novo o vídeo lá e não fica aí batendo na cabeça. Brincadeira, vamos tocar o barco então, né? A gente já entendeu um pouquinho mais sobre essa sociedade aí, vamos entender o que era esse tal desse privilégio que você deve estar pensando. Você está falando assim, professor, mas você disse, né, que essa sociedade era fundamentada no tal de privilégio. Que privilégio que é esse? Aí, ó, tá? O privilégio de não pagar impostos,
né? Esses caras que faziam parte do clero, eles tinham esse tipo de discurso aqui, ó. Olha, nós somos representantes de Deus e por isso não pagamos impostos, né? Esses caras aqui vinham daquela cultura de que eles nasceram nobres, nasceram nessa classe social porque foram escolhidos por Deus e também não pagavam impostos. Logo, você deve estar pensando, professor, mas se a nobreza não pagava imposto e o clero não pagava imposto, quem é que sustentava todos esses caras aqui em cima? Quem? Eles, olha lá. Eu, infelizmente, pago impostos. Esses caras eram da burguesia, eram os caras que movimentavam a grana e que tinham que pagar imposto sim para o Estado e ajudar a manter a regalia lá do clero e da nobreza. E os servos, né, os camponeses que ainda existiam em alguns lugares da Europa, também pagavam seus impostos, né, cara, e também ajudavam a manter tudo isso daqui. Lembrando que esses caras pagavam impostos tanto para a igreja como para os nobres e para o rei e tudo mais, né? Então, assim, quando a gente fala de sociedade privilegiada, é isso, né? Meus caras ocupam determinado lugar na sociedade e se acham privilegiados e não precisam pagar imposto e a vida segue e eles ficam felizes assim. Porém, né, quem está na base da pirâmide não fica tão feliz assim. Vamos tocar o barco aqui então e vamos continuar entendendo o que era essa tal dessa sociedade do antigo regime. Você deve estar se perguntando, cara, deve ter uma angústia no seu coração nesse momento, você deve estar quase se martirizando, enfiando a cabeça no teclado com essa dúvida aqui. Professor, como que essa organização, como que essa sociedade se mantinha? Calma, pessoa, não precisa se matar ainda, vamos entender como é que essa sociedade se mantinha. Uma das coisas que ajudava a dar liga, né, cara, a cola que grudava, né, um grupo no outro, um estamento no outro, era uma coisa chamada de Igreja Católica, cara. A Igreja Católica ela tinha uma função primordial, cara, era ela que dava sustentação a tudo isso. Como, professor? Como? Vamos entender então. Olha o nosso membro do clero chegando aí e ele vai dizer algo deveras interessante. Vamos lá. Assim, pois, a cidade de Deus, que é tomada como una, na verdade é tripla. Alguns rezam, outros lutam e outros trabalham. As três ordens vivem juntas e não podem ser separadas. Professor, de onde que você tirou isso, professor? Isso daqui, meus queridos, é o trecho, né, de uma expressão aí, né, de um membro do clero que ficou muito famoso por comparar, né, essa sociedade do antigo regime, né, ao que ele chamava de casa de Deus. Então ele dizia, né, que a sociedade medieval, a sociedade do antigo regime, ela era semelhante à casa de Deus, onde cada um tem a sua função. Ou seja, uns apenas rezam, né, eram os membros do clero, né, os caras que estavam no topo da pirâmide. Outros apenas lutam. Eram os caras da nobreza que se dedicavam à arte militar, se dedicavam à arte da guerra. E outros apenas trabalham. Eram servos, né? E claro que nesse grupo aqui a burguesia estava inserida. Então a Igreja Católica, que tinha um poder muito grande em muitos países da Europa ainda, esses caras praticamente, né, faziam a mente da galera e faziam a cabeça da galera, e a galera, abraçava a ideia do catolicismo e realmente acreditava que faziam parte de uma ordem religiosa e que essa ordem religiosa se refletia na vida deles. Então o cara que nascia servo, ele acreditava fielmente que aquilo era um plano divino e que ele tinha que viver sendo servo, o filho dele ia ser servo e acabou. E os caras que são da nobreza, os caras que eram do clero, todos, né, acreditavam nisso daí. Porém, né, quando o Kiko apareceu aí com o iluminismo, a gente sabe que o iluminismo vai desmontar, vai arrebentar com tudo isso daí. Mas não é hora da gente falar isso ainda, né, meus queridos? A hora não chegou ainda da gente falar da morte, da destruição e da tragédia. Então, se acalma aí e vamos nos deter nessa outra pergunta. Professor, de onde vinha esse poder da igreja? Só porque era igreja? Só porque os caras falavam de Deus e nananã? Não, meus queridos, vamos olhar para a nossa linha do tempo e vamos entender de onde que vinha o grande poder da Igreja Católica. Para isso a gente tem que retomar lá e pensar um pouquinho lá no final do Império Romano, quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. E aí sim surge algo chamado de Igreja Católica. Tá? De lá para cá, né, o catolicismo foi se expandindo muito pela Europa.
né? Um grande exemplo aqui é Carlos Magno, né, mano? Um dos grandes reis aí do povo franco, né? De um dos povos bárbaros que estavam invadindo e tomando as terras dos romanos. Esse cara ele vai se converter, né, meu, ao catolicismo, né? E o que vai dar muita força para a Igreja Católica. E vai, né, ajudar a difundir o cristianismo. E é claro que esses caras aqui do povo franco, quando estavam se convertendo ao cristianismo, não estavam pensando em fé, em salvação da alma e nada disso, né? Esses caras aqui sabiam que o cristianismo era uma religião muito difundida, né, na Europa. E ao se tornarem cristãos, né, eles iam trazer um grande grupo, né, para apoiar a sua causa, né, e a sua guerra. E também que, né, convenhamos, né, para Carlos Magno, Pepino Breve, outros caras do povo franco aí, era extremamente difícil governar um povo que era dividido em várias tribos e cada tribo com Deus, né, porque tipo tá sempre negociando ali com várias tribos. Ao instituir o catolicismo e um Deus único, a coisa fica mais fácil, ainda mais porque a Igreja Católica já corria junto, né, com esses reis aqui do povo franco e dizia, olha, esses caras são escolhidos por Deus para governar todo mundo. Então todo mundo já, né, abaixava a cabeça para esses caras. Então o catolicismo se tornou uma ferramenta muito útil na mão desses caras aqui do povo franco, o que ajudou o catolicismo se espalhar e se difundir bastante nesse período aqui do comecinho, né, e da alta Idade Média, né. Mas, professor, como é que terminou essa novela aqui? Vamos entender como é que terminou essa novela aqui. Na Idade Moderna, né, cara, séculos 17, séculos 18, a Igreja Católica, cara, possui muitos bens, cara, e os seus interesses são os mesmos da nobreza e do rei, ou seja, se manter como uma classe privilegiada, não pagar impostos e continuar acumulando riqueza. Assim, né, ela se torna mais forte e ela começa a correr junto com os caras da nobreza. Tanto é que quando a gente chegar lá na frente e entender uma coisa chamada Revolução Francesa, uma das grandes encrencas, uma das grandes tretas dos caras vai ser o quê? Separar, né, o poder da igreja do poder do governo, né, cara? Isso vai ser uma luta, vai ser uma coisa muito importante. Quando a gente chegar também em iluminismo, a gente vai ver que tem caras aí que nem o Voltaire, que vão defender arduamente essa ruptura, né, cara, entre a igreja e o governo e o Estado. Por quê? Porque os caras sabem, né, meu, de toda essa treta aqui, de toda, né, essa parceria da igreja com o rei. Então os caras vão bater forte nisso. E se você que viu as aulas, né, você que prestou um pouquinho de atenção nas aulas lá sobre as revoluções inglesas, vocês vão ver que os caras que estavam batendo, que fizeram toda a transformação na Inglaterra eram puritanos, mano. Os caras eram protestantes, né? E você, né, que prestou atenção na primeira videoaula lá sobre as revoluções inglesas, você vai se lembrar que eu falei de um cara chamado Henrique VIII, que foi o cara que rompeu com o catolicismo na Inglaterra e não teve nada a ver com fé, nada disso, é porque ele realmente já percebeu isso lá, né, essa relação aí da Igreja Católica com a nobreza e tudo mais, e ele já foi lá e já rompeu já pra, né, acabar com esse problema aí. E se você tá com dúvida, meu, vai assistir o outro vídeo lá e não fica perdendo tempo aí não, tá? Vamos tocar o nosso barco aqui e vamos finalizar aqui a nossa videoaula. Você que chegou até aqui, então, você entendeu aí o nosso conteúdo, né? Vamos voltar aqui para o nosso... Oh, que coisa linda! Vamos voltar aqui para esse slide, né? E vamos relembrar aqui então o começo da nossa conversa. Olha o Jack Chan. Sai daí, Jack Chan. Aqui, né? Ei, Kiko, dá licença. Aqui. Então, sim, meus queridos, quando a gente fala então, né, desse termo aqui, antigo regime, então a gente está falando de uma nova Europa que está surgindo, né? Criticando, né, o que era o resquício de uma Europa ainda medieval, né, cara? Então, assim, nessa primeira videoaula, a ideia é que você entenda, né, de onde veio essa expressão antigo regime, né, e qual era a implicação desse termo aí, tá? Na nossa próxima videoaula a gente vai entender como que esse antigo regime se desenvolveu e como que ele influenciou um país europeu, a França. Porque a partir do antigo regime, né, de todo esse debate que ocorreu aqui na França, que a gente vai chegar no tema master das nossas aulas aí, chamada de Revolução Francesa. Então, faça a lição de casa, não fica viajando aí nos conteúdos, e se você ficou com alguma dúvida, volta ao vídeo, vai assistindo e seja feliz aí. E é isso daí, até mais, boa noite pra você, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo aí, tá bom? Beleza, então, aquele abração lá, fui!